Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 6. Todos acharam? E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Vou repetir. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Espírito Santo, nesta oportunidade que nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu povo, Pai amado, para ouvir a Tua palavra, fala conosco aqui. Usa Teu fraco vaso, Senhor Deus, para falar ao Teu nobre povo, e à medida que nós falarmos, Senhor Deus, consola, exorte e alegre, Pai amado, o coração da Tua igreja. Faz assim nesta oportunidade, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Esse texto me saltou aos olhos, no nosso devocional aqui pela manhã, e essa palavra me chamou muito a atenção sobre o que Paulo se baseia nela, e Paulo vai falar sobre a esperança na promessa feita aos nossos pais. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esperança gerada pelas promessas, ok? Antes de eu começar a pregar, eu preciso trazer vocês para dentro do contexto na qual você está passando aqui, tá? O contexto do texto, ele pode ser posterior ou anterior. O contexto, para que você possa entender um versículo, ele pode ser um versículo, 5 versículos, um capítulo, 2 capítulos e até mesmo o próprio livro inteiro. Por que é importante a questão do contexto? Porque a linguagem bíblica, nas línguas originais, elas não podem ter uma tradução dura, porque a mesma palavra pode ter vários significados, como também acontece no português. Exemplo, manga. Manga pode ser manga de camisa, pode ser manga de fruta. Então, o que vai determinar qual o significado da manga? O contexto. Então, às vezes, para que você entenda esse texto, você precisa compreender o contexto do que está acontecendo. O contexto desse texto, ok? O que está acontecendo exatamente aqui no capítulo 26? Paulo está diante de um rei chamado Agripa, e ele vai fazer um discurso em sua defesa. É o que está acontecendo aqui. Qual é o contexto disso? Lá no capítulo 23, 22 e 23, Paulo está vindo de Éfeso para Jerusalém para trazer uma oferta. Diga oferta. Paulo está trazendo uma oferta da igreja gentílica, da igreja de Macedônia, para a igreja de Jerusalém, por causa da fome que estava acontecendo. No ato da entrega da oferta, que Paulo vai entregar a Tiago, a igreja de Jerusalém nos parece que não aceita muito bem aquela oferta. Por quê? Porque é uma oferta de um povo gentil sustentando o judeu. Tiago vai falar para que Paulo pague um voto de nazereado de 4 rapazes, que era um voto muito caro, para que ele pudesse utilizar desse valor. Dentro desse momento, há uns opositores judeus com relação a Paulo. A oposição de Paulo a Paulo não era de romanos, era de judeus. Os judeus que eram opositores a Paulo, eles intentaram matar a Paulo. Um grupo de rapazes fizeram um voto de jejum, para que nós não vamos comer enquanto Paulo não morrer. Sabendo-se disso, a autoridade local vai pegar Paulo e vai levar Paulo para uma fortaleza romana, para que ele pudesse ser guardado. Lá, Paulo vai ser guardado por um camarada chamado Félix. Félix, quando conversa com Paulo, Paulo diz para ele: eu desci para trazer ofertas ao meu povo. E diz o texto de Atos dos Apóstolos,
que já naquela época já havia isso, que Festo espera receber de Paulo uma grana de suborno para poder soltá-lo. E ele vai travar Paulo durante 2 anos. 2 anos prende a Paulo, esperando Paulo liberar o recurso, mas Paulo não libera o recurso. Nesse ínterim, vai se trocar o cargo. Então sai de Félix para Festo. Ok? Quando Festo assume, Festo quer agradar os judeus e vai dizer para eles assim: eu vou ouvir Paulo em Jerusalém. Quando transportar Paulo para lá, vocês façam emboscada e matem a Paulo. Paulo fica sabendo disso. Então Paulo vai fazer o apelo que a gente sabe. Eu apelo para César. Paulo apelou para César não é porque ele queria estar com César. Paulo vai apelar para César porque era a escapatória da armadilha feita para ele naquele momento. Então eu preciso entender, quando eu observo isso aqui, quando eu vejo isso aqui, é que nem sempre decisões eu as tomo porque eu as quero tomar. Às vezes eu preciso tomar decisões pelo menor prejuízo possível. Então Paulo, quando opta para ir para Roma, ele está pedindo por um livramento. Depois disso, vai chegar naquela região o rei Agripa. E o rei Agripa quer ouvir Paulo. E Paulo falando assim: eu estou diante de um rei, eu vou pregar para ele. Paulo, quando começa a pregar para ele, Paulo começa a anunciar para ele qual é o problema, o porquê que eu estou aqui. Paulo vai dizer assim: é por causa da esperança da promessa feita aos nossos pais. Paulo está declarando aqui que essa esperança na qual ele está baseado são as promessas feitas a Abraão, 1700 anos antes de Jesus. O que eu vou aprender com relação a isso? Que promessas não têm prazo de validade. Aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir, irmão. Ou vai ser hoje, ou vai ser amanhã, ou vai ser depois de amanhã, mas a promessa feita por ele vai se cumprir, e quem crê, levante a mão e diga glória a Deus, irmão. Mas o que me chama a atenção é que a esperança que Paulo diz que está nutrindo no seu coração, não é a esperança de algo que foi falado a ele, mas algo que foi falado a gerações passadas, que agora ele está herdando. E isso me chamou demais a atenção. Por quê? Por 2 coisas: o que promessas devem gerar no meu coração, e de onde são as promessas feitas. Então eu quero falar com vocês sobre esses 2 assuntos, nesse pouco tempo que nós temos aqui. Primeiro, qual é o significado de esperança? Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, a fé. Ou seja, eu tenho o sentimento daquilo o sentimento que vai acontecer aquilo que eu estou esperando. Vai acontecer aquilo que eu estou esperando. A vitória vai chegar em nome de Jesus. A porta vai se abrir em nome de Jesus. A cura virá para a glória do nome de Jesus. Minha família será salvo em nome de Jesus. Eu vou conseguir esse novo emprego em nome de Jesus. Eu vou ter vitória nesse empreendimento em nome de Jesus. É certeza, algo vai se mover em meu favor. É a certeza que é possível. É possível. O que é possível? Todas as coisas são possíveis para aquele que crê, porque o anjo disse: para Deus nada é impossível. Quando a minha esperança está em homem, está em instituições, a minha esperança falha. Mas quando a minha esperança está em Deus, a minha esperança não é vã, porque eu sei que aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir. Então, esperança é o sentimento que vê como possível.
é possível realizar, é possível mudar, é possível ter uma mudança de estação, é possível que haja uma mudança de ciclo na sua vida. Aleluia, aleluia, aquilo como o pastor André profetizou para uma pessoa aqui na quinta-feira, aquilo que não aconteceu em 24, em 25, pode acontecer em nome de Jesus. E promessa? Promessa, irmão, tem N significados que eu não vou falar aqui para não gastar muito tempo. Pelo menos uma dessa aqui eu quero falar com vocês. Declaração em que se anuncia a outro e a si mesmo uma ação futura, a intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Então, promessa é a declaração que eu vou fazer ou dar alguma coisa a alguém. Isso é promessa. Então, irmãos, o que seria esperança na promessa? Expectativa com certeza que aquilo que foi anunciado seria dado, feito, irá acontecer. Eu tenho a certeza que aquilo que me foi prometido, eu tenho certeza que aquilo que foi anunciado vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que virá uma segunda onda de crescimento sobre essa igreja. Eu acredito em nome de Jesus que muito em breve nós sairemos deste lugar para um novo lugar para a glória do nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, aleluia, que muito em breve toda a sua família estará descendo as águas das batismais para a glória do nome de Jesus. Eu creio que uma porta sobrenatural irá se abrir na sua vida. Agora, que promessa é essa que Paulo está falando? Paulo está falando a uma promessa feita há 1600 anos. Meu Deus, 1600 anos e ela continua valendo. E Paulo vai falar a respeito, e aqui, se eu fosse ampliar, essa promessa, ela está falando a ressurreição, a chegada do Messias e o porvir, a vida do Espírito. Então quer dizer que existem promessas que não sou eu que as recebo. Existem promessas que são feitas a antepassados. Existem promessas que são feitas a pessoas antes de nós, que nós herdamos tais promessas. E aqui eu quero falar com vocês sobre dois tipos de promessa. E é muito importante, e eu gosto de deixar isso aqui muito claro, tanto na minha mente quanto para nós como igreja. Porque os atores da história não percebem quando a história está sendo feita. Aqueles que estão fazendo a história não percebem que fazem parte dessa história, não é? A gente brinca, a gente conversa, a gente fala sobre esse assunto, mas o tempo passa muito rápido, e é verdade nisso. Agora lá em São Luís fizeram um vídeo, aquele vídeo que todo mundo faz sobre apresentação de pregadores e tal, e aí eles colocaram lá que eu sou pastor há mais de 20 anos. Aí eu corrigi eles e falei assim: daqui a pouco vocês vão ter que falar que eu tenho quase 30 anos de pastorado já. Em 2025, em 2027, eu e Kátia vamos fazer 30 anos de pastor. 30 anos que nós pastoreamos a igreja. 30 anos. Isso não é uma coisa assim, irmão, que você estala o dedo. O tempo passa muito rápido. Ontem a Kátia estava dando banho em João no tanque. Muito calor, deu banho nele. Ela estava dando banho nele e aí eu fui na cozinha pegar água. E aí ele esticou o pescoço assim, para poder conseguir olhar depois do armário. Ele esticou a cabeça e falou assim: vovô. Falei: aprendeu. Não é? O tempo passa. Por que eu quero dizer isso para você? Que até ontem eu estava me baseando em promessas feitas a outros antes de mim. Mas hoje, há um grupo de pessoas, há uma multidão de pessoas, que elas começam a ter esperança em cima de promessas que foram feitas a nós. Então eu quero mostrar para vocês dois tipos de promessas. Existem promessas
que você não faz nada para herdá-las. Elas foram dadas a pessoas atrás de nós. Existem promessas que não têm prazo de validade. Como Abraão recebeu uma promessa há 1.700 anos, Paulo está tendo esperança, e nós, 3.700 anos depois, nos baseamos na mesma esperança, na esperança da promessa que foi feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Então aquilo que ele recebeu como promessa recai sobre mim, meu Deus do céu. Uma promessa que está de pé depois de 3.700 anos, e eu posso ter esperança nela com relação a isso. Porém, me ajuda? Porém, existe um segundo tipo de promessas. E aqui eu quero falar com os maduros da fé. Outros vão receber promessas para que gerações futuras vivam delas, e nelas também tenham esperança. No atual cenário, é muito normal hoje as pessoas quererem algo para mim. Venha a mim, eu quero ser abençoado, eu quero ser tocado, eu quero receber, eu desejo ter que alguém me dê e abençoe. Mas existe uma segunda categoria de pessoas, que são as pessoas que ela abrem caminho para outra. São pessoas que têm um relacionamento com Deus, e por causa desse relacionamento elas estão deixando algo, um legado para as outras gerações futuras. Oh glória! Como eu desfruto de bênçãos, nós desfrutamos de bênçãos vindas de José Gomes, de Josué Gomes e dos patriarcas da plenitude. Oh glória, isso aqui vai merecer um glória. Nós estamos recebendo promessas que as gerações futuras, oh glória, se regozijarão e viverão pelas promessas que nós recebemos. Aonde? Nessas orações de manhã, nesses encontros de fé, nesses momentos que nós andamos na presença de Deus. Deus ainda continua fazendo promessas, irmão. Quem são essas pessoas? Aqueles que abrem caminho para outros, irmão. Aqueles que abrem caminho para outros. Nós fomos nos Lençóis Maranhenses. Fica 300 e poucos quilômetros de São Luís. Tem uma rua, uma estrada principal, e nessa ponta dos Lençóis Maranhenses, chamada de Santo Amaro, você tem uma estrada que leva 30 minutos até lá. E essa estrada tem pouco tempo que foi aberta, porque antes da estrada ser aberta, era uma trilha, que agora que é feita em 30 minutos, antes era feita em 3 horas, porque era uma trilha. E quem ia para lá, o pastor Antônio estava falando que na época que alguém ofereceu para ele um terreno lá por 5 mil reais, o terrenão. Hoje tem terreno lá sendo vendido por R$1 milhão. O que eu quero dizer para você? Que alguém foi lá e abriu uma estrada. Alguém meteu o peito e abriu um caminho para que eu, que não tenho nada a ver com aquele lugar, que sou apenas um mero turista, eu possa andar por uma estrada pavimentada mais rápido para chegar naquele lugar. Mas alguém abriu o caminho para que outros pudessem passar. Aqui tem gente que está abrindo caminho para a família. Ô irmão, aqui tem gente que está abrindo caminho para gerações futuras. Ô glória, aqui tem gente que está se apossando de promessas, que não vão viver essas promessas, mas as suas gerações posteriores, ô glória, vão poder viver sobre elas, irmão. Quer ver só? Vou te mostrar uma coisa aqui. Daniel estava no palácio. Daniel vai passar a maior parte da sua vida no palácio. Ele chega no palácio adolescente e vai morrer velho. Mais quase 100 anos que ele vai morrer lá no cativeiro babilônico. Vai passar por 3 impérios. Diz o texto sagrado, Daniel capítulo 9, versículo 2. Mídia, por favor, Daniel capítulo 9, versículos número 2. Você pode abrir aí, por favor, sua Bíblia? Daniel capítulo 9, versículos número 2. Quem achou, diga amém.
9:2, está ali? Está assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deus falou com quem de verdade, irmão? Vamos fazer a exegese do texto, a interpretação do texto? Vamos lá? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Podemos ler todo mundo junto? Vamos lá? 3, 4. No primeiro ano do seu reinado, Deus na verdade falou com quem? Deus não falou com Daniel, Deus falou com Jeremias. Jeremias estava onde? Jeremias estava em Jerusalém. Daniel estava onde? Na Babilônia, lá na Mesopotâmia, totalmente fora. Um está em Jerusalém, outro na Mesopotâmia. Nas orações que Jeremias fez, nos momentos de comunhão com Deus, Deus revelou para ele: o tempo do cativeiro é 70 anos. De alguma maneira, os escritos de Jeremias nunca foi na Babilônia, nunca colocou o pé lá. Os escritos de Jeremias chegam na mão de Daniel, e Daniel, quando olha os escritos de Jeremias, ele fala: opa, o tempo está acabando, porque o Senhor prometeu ao profeta. O Senhor deu uma palavra ao profeta. Em cima da palavra que Deus deu ao profeta, Daniel ora. Daniel não ora dizendo assim: o Senhor me prometeu. Ele diz: não, Senhor, conforme o Senhor prometeu ao teu servo, eu oro agora. Conforme a palavra revelada ao teu servo, eu oro agora. Conforme a palavra revelada ao teu filho, eu acredito agora. Meu Deus do céu, aleluia. Jeremias, ele abre o caminho para Daniel. Jeremias abriu o caminho para uma nação. Meu Deus do céu. Então Daniel está desfrutando de alguma coisa que outros fizeram por ele. Agora olhem aqui, vocês aqui. Toda juventude em igreja, ela tem ciclos. Toda juventude passa por isso, ela tem ciclos. O que compõe essa juventude, o número pode diferir de uma igreja para outra, mas cada ciclo geracional, ele traz no bojo algumas pessoas diferenciadas. Existem ciclos de juventude que depois de você peneirar não sobra nada. São aqueles emotivos que gostam do movimento, e depois que o movimento passa eles vão embora. Existem outros ciclos que você vai peneirar e vai sobrar numa geração diferente. Alguns daquela geração que são diferenciados. Por exemplo, a minha geração de jovens, a minha e da pastora Wagner e da pastora Kátia, é de incontáveis pastores daquela geração. Incontáveis pastores daquela geração. Então, porque escute o que o Espírito diz à igreja. Alguns de vocês que estão aqui com idade muito pouca, mas que estão procurando um relacionamento com Deus. Eu sei que às vezes o seu sentimento puxa para a sua necessidade imediata, mas amplie a sua maneira de enxergar as coisas para receber coisas que vão além de você. Daniel está desfrutando do que Deus deu a Jeremias, mas o livro diz que Daniel continuou recebendo revelações que ele não viveu, mas que eu e você hoje estamos baseados a nossa fé na revelação que ele deu. Ou seja, Deus deu a Jeremias, mas Deus também deu a Daniel. Aleluia. Deus deu ao pastor, mas Deus pode dar a você. Aleluia. Deus dá a irmã de oração, mas ele pode dar a você. Aqueles que desejam de verdade receber algo a mais de Deus, pelo amor de Deus, se manifesta dando glória para Jesus aí, vaso. Então existem promessas que são minhas
e promessas que são para outros, promessas herdadas e as promessas que eu te conquisto. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 16. Acharam? Paulo aqui vai estar relembrando do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Olha o que ele diz assim: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquela pelas quais aparecerei ainda. O texto está mostrando categorias de revelação. As que você tem visto, aqui está, já aconteceu. Agora, aquela pelas quais eu ainda vou te aparecer. Aleluia, ainda tem coisa de Deus para ser revelada para nós, ainda tem segredo dos céus para ser revelado para nós. Aleluia, existem coisas que nós já desfrutamos, existem coisas que nós já vivemos, mas bota a mão para frente e recebe e reage ao altar. Ainda tem coisas de Deus para serem liberadas sobre nós como igreja e como indivíduos ainda, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 19. Amém? Diz assim o texto sagrado: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Olha a categoria: as coisas que são, as coisas que você tem visto, as que são, estão acontecendo agora, que já aconteceram, e as que vão acontecer ainda. Ou seja, tem uma categoria para agora e tem uma categoria para o futuro. Para onde nós olhamos? Se nós olharmos apenas para a necessidade do momento, a gente só olha para agora. Mas existem ainda coisas extraordinárias que estão para acontecer. Eu estou, irmão, debaixo dessa promessa que está sendo liberada por aí, irmão. É tempo dos ginásios, é tempo dos estádios, irmãos. É tempo, irmão, de colheita abundante de alma para Jesus. Fala sério, essa é uma boa palavra. Esse é um tempo de crescimento extraordinário para a igreja. Esse é um tempo, irmãos, que nós vamos vivenciar coisas extraordinárias ainda. Aleluia. Agora veja bem, irmãos, a promessa que você recebe, existem promessas que Paulo recebeu uma promessa durante a viagem de navio para Roma, que garantiu a salvação daquelas pessoas que estavam naquele navio. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 25: portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer como me foi dito. E o que foi dito para ele? Ninguém do navio morre. 276 almas, ninguém vai morrer. Por que eles não iam morrer? Eles não morreriam porque Paulo estava dentro do navio. Aquela empresa não vai falir porque você está lá. Essa família não vai naufragar porque você está lá, irmão. Essa cidade vai dar certo porque nós estamos aqui, irmão. Essa vitória vai chegar para aquela localidade porque você está lá. Porque existem promessas que são para mim, mas que abençoa outros que estão ao meu derredor. Aleluia. O que eu e você, irmãos, vamos deixar? O que eu e você vamos deixar? O que nós vamos deixar para gerações que estão vindo depois da gente? Isso é algo que nós precisamos analisar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. A fé que está em você teve na sua mãe e teve na sua avó. Vou repetir: a fé que está em você agora, rapaz, esteve na sua mãe e esteve na sua avó. Mas muitos de nós aqui não podemos dizer que a nossa fé veio de mãe e de vó. Mas os seus netos no futuro vão poder dizer a fé que esteve em você.
todo mundo não, né? A grande maioria sabe aqui da história de família do meu pai e dos meus tios. Família que de fé não tinha nada, muito trabalhadores, mas não tinha nada, família destruída. Aí o que aconteceu? Meu tio aceitou Jesus no exército. Meu tio aceita Jesus. Meu outro tio aceita Jesus. Os filhos deles nascem no Evangelho. Eu e Wagner fomos tocados por causa deles. Por causa deles nós fomos. Por causa de nós dois, meu pai e minha mãe veio. E agora as gerações depois de nós estão filhos e netos. Então tem a linha do meu pai, eu, filho, neto, já está na quarta. Deus pode estar escrevendo uma história extraordinária. Fala aqui, Jeová, você é apenas uma pequena semente de um carvalho gigantesco que vai nascer daí. Ô irmão, recebe essa palavra. Senhor, que essa palavra que eu vou proferir agora, Pai, seja como espada agora, penetrando em corações agora. Não desanima da tua fé, mas permaneça firme no Senhor, porque muitas gerações virão de você e herdarão a fé que está em ti. Seja firme e abundante, constante na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Levante a sua mão e dá o melhor glória para Deus dessa noite. Fica firme na promessa de Deus, vaso. Renchova mahasuia remanui kalamanara hawasai joke baramaya elemotiera manori kalamaya sai. A minha oração a Deus nessa noite, eu sou levado para esse lado, que o ministério de homens dessa igreja se fortaleça. Que não seja apenas encontro para comer churrasco depois de culto, mas seja encontros de fortalecimento de homens de verdade, de homens verdadeiros que vão deixar legados para seus filhos, que vão receber promessas poderosas de Deus, aleluia, aonde outras gerações poderão utilizar-se dessas promessas para comparecerem diante de Deus, aleluia. Irmãos, olha que oração ousada que o salmista faz a Deus. Ele ora assim, fala assim: Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Ele está dizendo: se o Senhor não atende por minha causa, atende por causa da minha mãe, que é a tua serva. Há um texto em Crônicas que Deus não destrói a linhagem de Davi, não é por causa dos filhos de Davi ou da sua descendência, mas é por causa da promessa feita a Davi lá atrás, e essa promessa abarcou a sua descendência. Promessas recebidas, eu não faço nada para recebê-las, irmãos, eu simplesmente chego e aproveito delas. Não é aproveitar no sentido pejorativo, eu desfruto delas. Eu cheguei e recebi a promessa. A promessa está aqui, aleluia. Porém, irmãos, as promessas que vão advir, irmãos, depende de uma vida de constância diante de Deus. Depende de uma vida, irmãos, diária perante a presença do Senhor. Escute aqui, vaso. Não tem dia nem hora marcada para que promessas sejam feitas a você. Deus pode fazer, irmãos, Deus pode falar para você por meio da palavra. Deus pode usar o vaso, Deus pode falar diretamente a você, mas não tem dia nem hora marcada. O que se exige de nós, irmãos, está no lugar certo, na hora certa. Gastar tempo com Deus, irmão. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus.
Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Deus, aleluia, e você vai começar a receber as tuas próprias promessas, as promessas que você deixará para outros, aleluia, oh glória, bendito é o nome de Jesus. Para que promessas são feitas? Porque Deus encontra nas promessas uma maneira clara de fazer o homem crer nele e gerar fé. Hebreus diz que por duas coisas imutáveis, pelas quais é impossível que Deus minta. Deus entra com juramento. Deixa eu só te falar uma coisa sobre teu Deus. Você sabe que não existe nada acima da cabeça de Deus? Você sabe que não existe céu sobre a cabeça de Deus? A Bíblia fala que Deus olha o céu de cima. Não existe nada acima do eterno. Na verdade, irmãos, existe o versículo Gênesis, capítulo 1, versículo 0. Antes do verso 1, irmão, já existia o versículo 0. Antes de tudo acontecer, Deus já existia. Jesus já estava morto antes da fundação. Antes de Gênesis 1, Jesus já estava morto diante do Pai. Como que um Deus desse tamanho vai fazer juramento? É para que o pastor Wagner consiga entender quem ele é. E quando Deus faz a promessa, irmão, quando Deus faz a promessa, é para gerar algumas coisas, eu termino agora. Descanso com confiança, fé com alegria. Descanse com confiança, confie em Deus e a sua alma vai descansar. Confie em Deus e a sua alma vai descansar. Eu estava lá no meio do mato não, irmão, eu estava no meio da areia. No meio da areia, e na hora, em algum lugar lá, pegou sinal de internet. E aí Machões estava me ligando. E eu falei assim, misericórdia, eu aqui no meio da areia e o cara está me ligando para falar problema. Mas não foi problema que ele foi me ligar para falar, irmão. É que ele estava tão contente. Ele estava tão contente, que ele falou, pastor, eu não consigo esperar o senhor chegar, eu tenho que falar. Porque teve um culto aqui, não aqui, ali, que Deus usou o profeta Jorginho e disse para ele que ia dar regionais para ele. Falou para ele, Maricá, Cabo Frio, Niterói, falou assim, Deus vai dar você regionais. E ele guardou isso no coração. E aí o pessoal da empresa dele abriu uma regional em Niterói. Adivinha para quem foi a regional de Niterói? Para o outro cara. E ele falou assim, mas Senhor, tu me prometeu e o cara está indo na minha frente. O que aconteceu? O outro cara tinha outros negócios, não conseguiu tocar. O camarada desistiu, a diretoria ligou para ele. E o que aconteceu? Ele falou assim, pastor, acabamos, não ele, né? Ele, Tati, né? Acabamos de ganhar a regional de Niterói. É muito bacana, a gente bate palma, né, irmão? Mas quando ele estava com conta de luz cortada, sem ninguém saber, fazendo louvor a si mesmo, e o Senhor falou para ele, acalma o teu coração, porque as águas vão subir. A promessa vem para que a gente descanse. Eu venho pregar nessa noite para você acalmar o seu coração. Deus vai te dar vitória nesse negócio.
E eu libero uma palavra aqui, você reaja da melhor maneira que você puder. Essa tempestade vai passar, meu irmão. Esse deserto vai acabar em nome de Jesus. Deus, Ele dará vitória, aleluia, porque a promessa gera, aleluia, fé em descanso. Descanso com confiança. E o que a fé faz? Fé com alegria. Porque se a ansiedade, irmão, antecipa a dor do problema, a fé tem a condição de antecipar a alegria da vitória, que eu tenho certeza que vai chegar. Eu já estou alegre agora porque eu tenho certeza a porta vai se abrir. Eu tenho certeza a vitória vai chegar. Eu tenho certeza Deus vai cumprir essa promessa. Bendito é o nome de Jesus. E se você, meu filho, se alegra pela promessa de Deus feita a você, aplauda Jesus da melhor maneira que você puder fazê-lo. Aplauda Jesus nessa noite. Aplauda Jesus nessa noite. Aplauda Jesus nessa noite. Oh, meu Deus. Eu poderia falar com você aqui os tipos de promessas. Existem promessas que são minhas, existem promessas que são locais, e existem promessas que são universais. Mas se tem uma promessa que o meu coração precisa se alegrar por ela, irmão, não é pelo carro novo ou pela casa nova. Essas eu me alegro também. Mas a promessa maior, irmãos, que eu e você devemos nos alegrar, irmãos, é aquela que diz: amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qual é a promessa maior que eu e você, irmãos, devemos nos alegrar, irmãos? Que Ele disse: se eu for para o Pai, eu voltarei novamente para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está pronto que vocês vão cantar já? Tudo certinho já? Para vocês cantarem. É algo que a gente não gosta de falar, irmão. Que a gente fala assim: isso não vai acontecer com a gente. Quando que nós vamos partir? Quando que nós vamos partir? Tem um vídeo rodando na internet que é um alerta para o pessoal que gosta de dirigir mexendo no celular. Tem gente que está com cúmulo dirigindo, fazendo postagem em rede social. Um caminhão, se ele não estivesse filmando, ele estava frito. Eu ia falar ferrado, mas não posso falar. O caminhoneiro estava filmando, o celular dentro do carro. Passa uma carreta, passa um carro de passeio. Daqui a pouco vem, faz uma curva não fechada. Um carro sai da pista contrária, entra na pista dele, ele se desvia, bate na lateral do caminhão, o caminhão desgoverna, vem de frente e mata uma família com 4 pessoas que não tinham nada a ver. Aquela família não tinha nada a ver. Eles não imaginavam que a morte estava chegando para eles ali. Agora, semana passada, o meio evangélico foi abalado pela morte da bispa lá da Assembleia de Deus do Brás. 52 anos, morreu, acabou, já era, foi embora. Então, irmãos, eu e você queremos viver até 120 anos, mas nenhum de nós temos a garantia disso. A única promessa que nós temos de verdade é que se nós morremos com Ele também viveremos. Me ajude, fala com 3 pessoas e fica firme na presença de Jesus, irmão.
Três pessoas, fala com ele, fica firme. Vamos ficar de pé para a gente cantar e fazermos uma oração boa agora. Vamos lá? Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Olha essa música. Provado já está que o que prometeu ele cumprirá, mesmo em meio ao vento e à tempestade. Estarei, que eu possa entender se me prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Alguém pode levantar a mão e dizer que tu és fiel? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Tu és Senhor. Nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido dando glórias a Deus. Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando Deus fala, Deus cumpre, irmão. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Lucas era bem novinho, ele dormiu bom e acordou gago. Mas gaguejando brabo. Kátia ficou doida com aquilo. Tinha uma conhecida nossa que era gaga, falou pra Kátia ainda, consolou o coração dela, falou assim: fica tranquila que comigo foi assim também. E Kátia falou assim: tá repreendido em nome de Jesus. Com ela foi assim, mas com meu filho não vai ser assim. E foi pro joelho. E eu estava de férias num banco, eu fui num café de pastores lá na Zona Sul, lá na comunidade evangélica da Zona Sul. Estava de carona com o pastor Joel Andrade. E o pastor Joel falou assim: vamos, eu preciso ir Vilar dos Teles. Você vai comigo rapidinho? Eu falei: vou. Estava de carona. E quando nós chegamos lá na buraca de Vilar dos Teles, irmão, pensa no lugar feio, na quebrada. Quando nós chegamos lá, tinha um irmão, um vaso, cabelo branquinho.
Chamou a gente para tomar café. Eu falei, meu Deus do céu, já é quase 1h da tarde. Ele falou assim, mas antes de tomar café a gente vai orar. Eu falei, aleluia, a gente vai ficar de pé e vamos orar. Ele botou todo mundo de joelho para orar. Eu falei assim, ele vai fazer uma oração e libera a gente. Ele falou assim, cada um de vocês faz uma oração e depois eu oro. Éramos 4. Cada um orou rapidinho. Quando chegou na hora do velho, meu irmão, ele começou, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora. Irmão, quando ele fazia essa volta, eu já estava dormindo. Meu irmão, ele demorou a engatar, mas quando ele embalou, Deus tomou aquele velho e falou, fez umas promessas a mim naquele dia. Ele falou assim, não te preocupa com o teu que está em casa, porque eu já enviei meu anjo lá para tocar nele. Até hoje, irmão, quando eu cheguei em casa, Lucas estava curado para a glória de Jesus. Até hoje. O que eu quero fazer com você aqui agora? Dê a mão ao seu irmão agora, que nós vamos fazer uma oração a esse Deus fiel. A promessa continua de pé. A promessa continua de pé. 3 irmãos aqui na frente entenderam. Não sei se o pessoal lá atrás entendeu. A promessa continua de pé, vaso. A promessa continua de pé, vaso. A promessa continua firme. Abra sua boca e comece a orar agora pelo seu irmão. Ora agora pelo seu irmão aí, vaso. Ora agora aí. Ora aí, mãe. Ora, mãe. Ora aí, vaso. Oh, soberano Deus, Pai querido,